Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta nova jornada intelectual, onde exploramos as perguntas que nos definem. Hoje mergulhamos em um dos paradoxos mais dolorosos da nossa existência, um que você certamente sentiu na pele, mesmo sem saber nomeá-lo. É uma contradição que nos persegue diariamente. A pergunta é simples, mas incrivelmente profunda. Por que a imperfeição é tão inaceitável em um mundo onde absolutamente todos, no final das contas, somos seres profundamente imperfeitos? Por que nos castigamos tanto por sermos simplesmente humanos? Pense bem, é uma armadilha em que todos caímos. Desde que nascemos, lhe somos bombardeados com um ideal, o ideal da perfeição. Vemos isso nas capas de revistas, nos filmes e principalmente nas vidas perfeitamente curadas que são exibidas nas redes sociais. Vemos uma versão editada da realidade, uma miragem que nos convence de que a perfeição é a norma. Essa miragem digital é particularmente poderosa. Cada foto, cada vídeo é um recorte de um momento de sucesso, de beleza, de felicidade. Ninguém publica seus fracassos, suas dúvidas, suas manhãs de desânimo. O que consumimos é um fluxo constante de propaganda da perfeição e nosso subconsciente a absorve sem filtro. O problema é que nosso cérebro, por simples exposição, começa a aceitar essa mentira como uma verdade. Começamos a acreditar que todos os outros têm suas vidas sob controle, que são mais felizes, mais bem-sucedidos, mais atraentes. E nessa comparação, nossa própria realidade, com seus altos e baixos naturais, parece um fracasso. Mas essa obsessão não é apenas digital. Tem raízes muito mais profundas em nossa estrutura social. Pensemos no sistema educacional, por exemplo. Desde pequenos, somos avaliados por números. Um 10 é o sucesso, um 5 é um fracasso. Somos ensinados a temer o erro, a vê-lo como uma mancha em nosso histórico. O erro não se apresenta como uma oportunidade de aprendizado, mas como um desvio da norma, como uma prova de incapacidade. Esse treinamento precoce nos condiciona a associar a imperfeição à vergonha. É um condicionamento incrivelmente eficaz que levamos conosco para a vida adulta. Então chegamos ao mundo do trabalho. Aqui a pressão pela perfeição se multiplica. Somos exigidos a ser produtivos constantemente, a não cometer erros, a otimizar cada minuto do nosso dia. A cultura do trabalho moderna frequentemente glorifica o esgotamento como se fosse uma medalha de honra, um sinônimo de dedicação e sucesso. Esse sistema é baseado em uma ideia que os sociólogos chamam de meritocracia. Em teoria, é um sistema onde o mérito e o esforço te levam ao sucesso. Mas na prática, muitas vezes se transforma em uma corrida impiedosa, onde qualquer sinal de fraqueza ou erro pode ser visto como uma razão para te descartar. Assim, a sociedade nos ensina uma lição muito clara desde o início. Ser imperfeito é perigoso. Pode custar suas notas, seu emprego, seu status social. Aprendemos a esconder nossas falhas, a construir uma fachada de competência e controle, mesmo quando por dentro sentimos que tudo está desmoronando. Agora vamos analisar a psicologia por trás disso. Quando a pressão externa é tão forte, nós a internalizamos. A voz da sociedade se torna nossa própria voz crítica interna. Aquele juiz implacável que nos sussurra no ouvido que não somos bons o suficiente, que sempre poderíamos ter feito melhor. Esse fenômeno é conhecido como perfeccionismo. E é crucial distinguir entre o perfeccionismo e a busca saudável pela excelência. A busca pela excelência é motivadora, te impulsiona a crescer. O perfeccionismo, em contrapartida, é paralisante. Ele se baseia no medo do fracasso. Uma pessoa que busca a excelência pode desfrutar do processo e aprender com seus erros. Um perfeccionista, no entanto, vê qualquer resultado que não seja perfeito como uma catástrofe. Sua autoestima está completamente ligada ao seu desempenho. Se falham, não é que fizeram algo errado, é que eles são o erro. Estudos no campo da saúde mental têm demonstrado repetidamente a conexão direta entre o perfeccionismo e problemas como ansiedade, depressão e esgotamento crônico, conhecido como burnout. É uma carga psicológica insustentável, porque a perfeição é um objetivo que nunca pode ser alcançado. É como correr numa esteira sem fim, com uma cenoura que está sempre fora do nosso alcance. Não importa o quanto nos esforcemos, a meta se afasta. E em vez de nos sentirmos orgulhosos do quão longe chegamos, só sentimos a frustração de não termos alcançado esse ideal impossível. Vivemos em um estado do que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Trata-se do estresse mental que sentimos quando nossas crenças e nossas ações não estão alinhadas. Acreditamos que deveríamos ser perfeitos, mas nossa realidade é que cometemos erros. Essa lacuna cria uma tensão interna constante. Para resolver essa tensão, frequentemente recorremos à autocrítica. Nos castigamos por não estarmos à altura do ideal. É uma forma de tentar fechar essa lacuna, de nos forçar a ser o que acreditamos que deveríamos ser. Mas claro, isso só alimenta o ciclo da insatisfação e do sofrimento.
Então temos a pressão das redes sociais, a pressão do sistema educacional e laboral e a pressão da nossa própria psicologia. Tudo conspira para criar um ambiente onde a imperfeição não só é inaceitável, mas é vista como uma falha moral, como uma falta de esforço ou de valor. Mas aqui é onde a filosofia nos oferece uma saída, uma perspectiva libertadora. Grandes pensadores ao longo da história têm lutado com essa mesma ideia e chegaram a uma conclusão radicalmente diferente. Encontraram a beleza e até mesmo a virtude na imperfeição. Pensemos na filosofia japonesa do wabi-sabi. Este é um conceito que encontra a beleza nas coisas imperfeitas, transitórias e incompletas. É a arte de apreciar uma xícara de chá feita à mão com suas pequenas rachaduras ou a beleza de uma folha que murcha no outono. O wabi-sabi nos ensina que as cicatrizes, as rachaduras e as assimetrias da vida não são defeitos que devam ser escondidos. Pelo contrário, são a prova de uma jornada, de uma história. São as marcas da autenticidade. Nos lembram que tudo está em constante mudança e que a beleza reside nessa transitoriedade. De maneira similar, a filosofia estoica da antiga Grécia e Roma nos oferece ferramentas para lidar com a pressão da perfeição. Os estoicos, como Marco Aurélio, nos ensinaram a diferenciar entre o que podemos controlar e o que não podemos. E a verdade é que a perfeição absoluta está fora do nosso controle. A única coisa que podemos controlar é nosso esforço, nossas intenções e nossas respostas aos eventos. Não podemos controlar o resultado final, nem a opinião dos outros, nem os acidentes da vida. Aceitar isso é libertar-se de uma carga enorme. É entender que fazer o melhor que você pode é suficiente. Essas filosofias não negam a importância de melhorar ou de se esforçar. Simplesmente redefinem o objetivo. O objetivo não é alcançar um estado de perfeição sem falhas. O objetivo é viver uma vida autêntica e virtuosa, aceitando a imperfeição como uma parte inseparável da condição humana. E aqui chegamos ao clímax da nossa reflexão, a virada que muda tudo. A verdadeira armadilha não é a imperfeição em si mesma. O verdadeiro problema, a fonte real do nosso sofrimento, é a guerra que declaramos contra a nossa própria natureza. É a rejeição ao que somos. Pense assim, são nossas falhas, nossas vulnerabilidades e nossos erros que nos conectam com os outros. A perfeição é fria, distante e intimidante. É na imperfeição compartilhada que encontramos a empatia, a compaixão e a verdadeira conexão humana. Quando alguém compartilha uma história de fracasso, não o vemos como alguém fraco, mas como alguém corajoso e real. Isso nos permite baixar nossas próprias defesas e admitir que nós também lutamos. Nossas imperfeições não são um obstáculo para a conexão, são a ponte que a torna possível. A busca obsessiva pela perfeição nos isola, nos encerra em uma prisão de autoexigência, onde vivemos com o medo constante de sermos descobertos, de que alguém veja a verdade por trás da nossa fachada. E nessa prisão estamos sozinhos. Assim, a resposta à nossa pergunta inicial é uma cruel ironia. Rejeitamos a imperfeição porque a sociedade nos ensinou que é sinônimo de fracasso. Mas ao fazer isso, negamos a nós mesmos a possibilidade da autoaceitação, da resiliência e da conexão genuína, que são os verdadeiros pilares de uma vida plena. A vida mais perfeita, paradoxalmente, não é aquela que carece de defeitos. É aquela que integra seus defeitos, suas cicatrizes e seus fracassos em uma história coerente e autêntica. É a vida que abraça sua própria e desordenada humanidade com compaixão. A solução não é parar de tentar melhorar. É mudar a motivação. Não melhorar por medo de ser imperfeito, mas melhorar por amor ao nosso próprio potencial de crescimento. É uma mudança sutil na perspectiva, mas muda absolutamente tudo. Trata-se de aprender a ser um amigo para nós mesmos em vez de um crítico. Significa reconhecer nosso esforço, perdoar nossos erros e entender que cada tropeço é, na verdade, uma lição disfarçada. É um ato de rebeldia em um mundo que nos exige o impossível. Da próxima vez que sentir a pontada da autocrítica, da próxima vez que se comparar com um ideal inatingível, pare um momento. Respire fundo e lembre-se da verdade fundamental. Seu valor como ser humano não reside na sua capacidade de ser perfeito. Seu valor reside na sua coragem para seguir em frente apesar das suas imperfeições. Reside na sua capacidade de aprender, de amar, de conectar, de ser simplesmente você. Com todas as suas magníficas e gloriosas falhas, talvez a maior perfeição a que podemos aspirar seja a aceitação radical da nossa própria imperfeição. Nessa aceitação não encontramos fraqueza, mas uma força inabalável e uma paz profunda. Da próxima vez que vir uma rachadura, não veja um defeito. Veja uma história. Veja a prova de que algo viveu, resistiu e sobreviveu. Aplique essa mesma compaixão a si mesmo. Você é uma obra de arte, não por ser perfeito, mas por ser autêntico.
Em conclusão, vivemos em um sistema que nos vende a perfeição como a meta final, enquanto nossa própria natureza a torna impossível. É uma contradição projetada para nos manter insatisfeitos consumindo e perseguindo um fantasma. A verdadeira libertação é perceber que o jogo está viciado e decidir não jogar mais. É reivindicar seu direito de ser imperfeito, de ser vulnerável, de ser humano. É entender que nessa suposta fraqueza se encontra seu maior poder. Obrigado por me acompanhar nesta profunda reflexão. Espero que tenha oferecido uma nova perspectiva e um pouco de alívio nesta corrida implacável pela perfeição. Foi uma honra explorar essas ideias com você. Se esta jornada te pareceu valiosa, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossas futuras explorações. E agora adoraria saber sua opinião. Comente abaixo qual você acredita ser a imperfeição mais bela do ser humano. Este culto à perfeição também tem um componente econômico muito claro. Pense na indústria da beleza, na indústria do fitness, no mercado de autoajuda. Todos se beneficiam da nossa insegurança, da nossa crença de que há algo errado em nós que precisa ser consertado. Nos vendem produtos e serviços prometendo nos aproximar um passo mais desse ideal. Uma pele sem rugas, um corpo mais magro, uma mente mais produtiva. São soluções empacotadas para um problema que eles mesmos ajudaram a criar. É um ciclo de consumo impulsionado pela insatisfação. A imperfeição, neste contexto, é ruim para o negócio. Se estivéssemos contentes com quem somos, se aceitássemos nossos corpos e mentes tais como são, indústrias inteiras entrariam em colapso. Nossa autoaceitação é uma ameaça direta para certos modelos de negócio. Vejamos a história. Essa ideia da perfeição humana não é nova. Na antiga Grécia, os escultores buscavam o corpo humano ideal, matematicamente perfeito. Filósofos como Platão falavam de um mundo das ideias, um reino de formas perfeitas do qual nosso mundo é apenas uma sombra imperfeita. Depois, certas tradições religiosas introduziram a ideia do pecado original, a ideia de que nascemos manchados, inerentemente imperfeitos e que devemos passar a vida inteira lutando contra a nossa natureza para alcançar um estado de pureza ou salvação. Isso enraizou a ideia da imperfeição como uma falha moral. Mais tarde, a Ilustração e a Revolução Científica trouxeram a ideia do progresso infinito. A crença de que, através da razão e da tecnologia, a humanidade poderia aperfeiçoar a si mesma e a sociedade. É uma ideia otimista, mas que também pode levar à tirania da melhoria constante. Assim vemos que essa pressão tem camadas. Uma camada digital, uma camada social, uma camada econômica, uma camada psicológica e uma camada histórica. Todas essas forças se combinam para criar o poderoso consenso cultural de que ser imperfeito está errado. É uma jaula construída com grades invisíveis. Romper com essa ideia requer um esforço consciente e constante. Requer que questionemos ativamente as mensagens que consumimos. Quando vir uma imagem perfeita nas redes sociais, pergunte-se: o que está fora do enquadramento? Quantas tentativas foram necessárias para obter essa foto? Requer também que pratiquemos a autocompaixão. A autocompaixão não é autocomplacência. É tratar-nos a nós mesmos com a mesma gentileza que ofereceríamos a um bom amigo que está passando por um mau momento. É reconhecer nossa dor sem julgá-la. Pesquisadores em psicologia positiva, como Kristin Neff, têm demonstrado que a autocompaixão é muito mais eficaz para a motivação a longo prazo do que a autocrítica. A crítica nos paralisa pelo medo. A compaixão nos dá a segurança para tentar novamente depois de um fracasso. Outro ponto crucial é a vulnerabilidade. A pesquisadora Brené Brown tem falado extensivamente sobre o poder da vulnerabilidade. Nós a definimos como a incerteza, o risco e a exposição emocional. Costumamos vê-la como uma fraqueza, mas na realidade é o berço da coragem e da criatividade. Ser criativo requer estar disposto a falhar. Iniciar um relacionamento requer arriscar-se a ser ferido. Tentar algo novo implica a possibilidade de não ser bom nisso. Todas as coisas que fazem a vida valer a pena exigem que nos mostremos imperfeitos e tudo. Quando nos escondemos atrás de uma máscara de perfeição, nos privamos dessas experiências. Vivemos uma vida mais segura talvez, mas também muito mais pequena e menos significativa. A perfeição é o inimigo da experiência humana plena. Portanto, a luta contra a imperfeição é, em essência, uma luta contra a própria vida. A vida é intrinsecamente desordenada, imprevisível e imperfeita. Tentar controlá-la e aperfeiçoá-la completamente é uma batalha perdida de antemão, uma fonte segura de frustração. A alternativa é aprender a dançar com a incerteza. É aceitar que não podemos controlar tudo e encontrar a beleza nesse caos. É surfar as ondas da vida em vez de tentar achatar o oceano. Requer render-se não em sinal de derrota, mas de sabedoria. Essa mudança de mentalidade tem efeitos profundos. Reduz o estresse porque já não lutamos contra a realidade. Aumenta a resiliência porque os erros se tornam mestres em vez de monstros.
E aprofunda nossos relacionamentos, porque nos atrevemos a ser vistos como realmente somos. Imagine uma orquestra sinfônica onde cada instrumento soa absolutamente perfeito, gerado por um computador. Seria tecnicamente impecável, mas careceria de alma. São as microimperfeições, a respiração do músico, a leve vibração de uma corda, o que dá calor e vida à música. Nós somos essa sinfonia. Nossas peculiaridades, nossas inconsistências, nossas cicatrizes são as notas que compõem nossa canção única. Tentar eliminá-las em busca de uma perfeição estéril é silenciar nossa própria música. É uma verdadeira tragédia. A própria natureza é o melhor exemplo. Não há duas árvores iguais. Não há dois flocos de neve idênticos. Uma floresta não cresce em linhas retas e perfeitas. Sua beleza caótica e sua resiliência provém precisamente de sua diversidade e de sua imperfeição. Então, por que exigimos de nós mesmos uma perfeição que nem mesmo a natureza, em toda a sua sabedoria, tenta alcançar? É uma arrogância sutil, a crença de que podemos e devemos transcender as leis fundamentais da existência. Uma crença que nos condena ao fracasso? O antídoto final é o humor. A capacidade de rirmos de nossos próprios erros. O humor desativa a vergonha. Quando você tropeça e consegue rir de si mesmo, você tira do erro seu poder de te ferir. Você o transforma de uma tragédia em uma anedota. A autoexigência é mortalmente séria. Leva tudo como uma prova de vida ou morte. O humor nos lembra que a maioria dos nossos erros não são tão importantes no grande esquema das coisas. Nos dá perspectiva e leveza. Então, o convite é para sermos mais gentis, mais compassivos e um pouco menos sérios conosco mesmos. A tratar a vida não como um exame que devemos passar com a nota máxima, mas como um laboratório onde estamos aqui para experimentar, aprender e, sim, cometer muitos erros no caminho. Essa jornada da perfeição à aceitação é a jornada rumo à verdadeira maturidade. É passar das expectativas infantis de um mundo ideal à apreciação adulta da beleza complexa e desordenada da realidade. É um retorno para casa, a nós mesmos. A pressão social não desaparecerá da noite para o dia. Os anúncios continuarão vendendo ideais e as redes sociais continuarão mostrando vidas editadas, mas podemos mudar nossa relação com tudo isso. Podemos aprender a vê-lo como o ruído de fundo que é, em vez da verdade absoluta. Podemos cuidar do nosso próprio espaço digital e interior. Seguir contas que mostrem a realidade, ler livros que explorem a complexidade humana e nos cercar de pessoas com as quais possamos ser autenticamente imperfeitos, sem medo de julgamento. Trata-se de construir nosso próprio refúgio. Porque no final o que lembraremos não serão os momentos em que fomos perfeitos. Lembraremos os momentos em que rimos até chorar, os momentos em que nos arriscamos por algo que amávamos, os momentos em que nos conectamos com outro ser humano em um nível profundo e real. E todas essas coisas, absolutamente todas, nascem no terreno fértil da imperfeição. A perfeição é um deserto estéril. A imperfeição é uma floresta caótica e cheia de vida. A escolha de onde queremos viver é, em última instância, nossa. Da próxima vez que cometer um erro, em vez de se castigar, tente dizer a si mesmo: bem-vindo ao clube. O clube dos seres humanos. É um clube grande, desordenado e maravilhoso, e a taxa de associação é precisamente sua imperfeição. Essa ideia não é uma desculpa para a mediocridade? Pelo contrário, é o fundamento da verdadeira excelência. Somente quando não temos medo de falhar, nos atrevemos a mirar nas estrelas. A aceitação da imperfeição não limita nosso potencial, ela o liberta. Livres do peso de ser perfeitos, somos livres para ser curiosos, para ser ousados, para ser nós mesmos. E isso é infinitamente mais poderoso e belo do que qualquer ideal fabricado que a sociedade tente nos impor. A paradoxo se resolve assim: não buscamos a perfeição em um mundo imperfeito porque sejamos ilógicos. Fazemos isso porque fomos condicionados a acreditar que nossa sobrevivência e aceitação dependem dela. É um mecanismo de defesa aprendido? A tarefa da nossa vida adulta é desaprender essa lição, desmontar essa defesa tijolo por tijolo para descobrir que somos aceitos não apesar das nossas imperfeições, mas frequentemente graças a elas. O mundo não nos exige perfeição. Somos nós que a exigimos, projetando os medos e as expectativas de uma cultura obcecada pelo controle. O mundo real, o mundo da natureza e da conexão humana prospera na imperfeição. Lembre-se do conceito japonês de kintsugi, a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro. A filosofia por trás é que a peça é mais bela por ter sido quebrada. As cicatrizes douradas se tornam a parte mais valiosa de sua história. Seus erros, seus fracassos, suas feridas não são algo que você deve esconder. São suas linhas de kintsugi. São a prova da sua resiliência. São as marcas douradas que contam a história de como você se quebrou e se reconstruiu, mais forte e mais interessante do que antes.
Abraçar a imperfeição é, portanto, o ato de amor próprio mais radical. É olhar-se no espelho com todas as suas luzes e suas sombras e dizer: isto é suficiente. Não quando você for perfeito, não quando conseguir algo mais. Agora mesmo, tal como você é. Essa aceitação não é um destino final, mas uma prática diária. É escolher a autocompaixão sobre a autocrítica uma e outra vez. É um músculo que se fortalece com o uso. Cada dia temos a oportunidade de treiná-lo. Não subestime o poder dessa mudança. Ao liberar-se, você dá permissão aos outros para fazer o mesmo. Sua autoaceitação pode ser um farol de luz para quem está ao seu redor, que também luta em silêncio em sua própria prisão de perfeição. Assim começa uma revolução silenciosa. Uma revolução do espírito humano contra as pressões de um sistema desumanizante. Uma que começa com um simples, mas profundo ato de graça para consigo mesmo. E essa é a beleza final deste quebra-cabeça. Não precisamos de um mundo perfeito para ser felizes. Precisamos da coragem de ser imperfeitos em um mundo que tenta nos convencer do contrário. A paz não está fora na conquista, mas dentro na aceitação. A rejeição à imperfeição é, em última análise, um medo da morte. O medo de que, se não deixarmos uma marca perfeita, seremos esquecidos. Mas a verdade é que seremos lembrados não pela nossa impecabilidade, mas pelo nosso amor, nossa paixão e nossa humanidade. A perfeição é estática, sem vida. A imperfeição é dinâmica, é crescimento, é a própria essência da vida. Ao aceitar a segunda, aceitamos a primeira em toda a sua gloriosa e caótica totalidade? Então deixemos de aspirar a ser estátuas em um museu e ousemos ser as pessoas complexas, contraditórias e maravilhosamente imperfeitas que já somos. A vida é curta e é valiosa demais para desperdiçá-la perseguindo fantasmas. Da próxima vez que sentir essa pressão, lembre-se de que é apenas um eco, uma velha história que contamos a nós mesmos por tempo demais. É hora de começar a contar uma nova história, uma que seja mais gentil, mais verdadeira e, em última análise, muito mais humana. Em resumo, vimos como a sociedade, a economia e nossa própria psicologia constroem uma prisão de perfeição. Mas também descobrimos que a filosofia, a compaixão e a aceitação são as chaves que podem nos libertar dela. A conclusão é clara: a imperfeição não é o inimigo. A verdadeira batalha é contra a crença tóxica de que deveríamos ser algo diferente do que somos. Vencer essa batalha é encontrar a paz. Obrigado novamente pelo seu tempo e sua mente aberta. Foi um verdadeiro prazer explorar esse labirinto de ideias com você. Espero que leve algo de valor da nossa conversa de hoje. Espero sinceramente que esta reflexão tenha sido útil para você. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo. Ajude-nos a levar essas ideias a mais mentes curiosas que poderiam precisar delas. E para nossa última reflexão juntos hoje, deixe seu comentário. Compartilhe uma pequena imperfeição sua que você aprendeu a aceitar ou até a amar. Leiamos nossas histórias e construamos uma comunidade de humanidade compartilhada. Até a próxima!